Olá, tudo bem com você? Espero encontrar você bem e a sua família também. Essa nossa videoaula é da série de estudos sobre a espiritualidade. Temos utilizado aqui como base Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Se você perdeu alguma videoaula ou quer rever, é só ir no meu canal do YouTube, nesse link que você acessou, se inscrever nele lá, né? Selecionar o sininho para quando chegar vídeo novo de devocional, estudo, enfim, você ser notificado. E aí você entra em playlists e aí você vai ter alguns estudos ali gravados, separados por tema. Você vai lá ver lá séries, espiritualidade emocionalmente saudável. Você vai ver que lá já temos, com essa videoaula de hoje, 57 videoaulas em média aí 12, 13 minutos. Na média, né? Varia aí de 11 a 15, 16. Mas a média, uns 13 minutinhos a gente conversa aqui, até para não ficar longo e cansativo, né? Bem, nós iniciamos na semana passada uma nova etapa do nosso estudo, quando a gente começa a falar sobre o ofício divino, né? Ele destaca a questão do ofício divino. Então, na semana passada nós falamos sobre isso na videoaula 56. E hoje, na videoaula 57, a gente vai falar sobre alguns elementos centrais desse ofício divino. Então, eu queria fazer algumas considerações iniciais para depois falar pelo menos 4 elementos fundamentais do ofício divino. Primeiro, que esse ofício divino é o que alguns entendem por hora com Deus, a sós com Deus, tempo com Deus, é o tal do ofício divino, né? Tem várias formas de denominar o ofício divino. Ele fala, nós falamos até na videoaula anterior, pode ser hora fixa de oração, liturgia das horas, também chamado de tempo com Deus, momentos a sós com o eterno Deus e tal. Então, esse é o ofício divino. A ideia aqui é entender que o que funciona para mim talvez não funcione para você, o que funciona para você talvez não funcione para mim. Mas o que está em jogo é a gente separar um tempo ou alguns tempos. Esses tempos podem variar. Você pode ter o seu tempinho com Deus ali, o seu ofício divino de 2 minutos, ou de 20, ou de 45 minutos, uma hora, não importa. Se é 2 ou se é 60. Se são 2 minutos ou se são 60 minutos, isso não interessa, né? Se é um tempo menor ou é um tempo maior, isso não é isso que está em jogo. O que está em jogo é interromper a atividade, interromper o que a gente faz ao longo do dia, em alguns momentos, em algumas situações, para ter o nosso tempo com Deus, para o nosso ofício divino. Tem gente que divide, por exemplo, em 3 momentos. Logo quando acorda, tem um tempo com Deus. Na hora do almoço, tem um tempo com Deus. E à noite, depois que chega em casa do trabalho, enfim, tem um tempo com Deus. Tem gente que divide em 4 partes, em 2. Não importa, o que importa é que a gente separe esse tempo para o nosso ofício divino, tá? Ele até dá o exemplo aqui, ó, por exemplo. Vamos lá. O pastor Peter diz o seguinte, que ele prefere um tempo com Deus com mais estrutura. Então ele gosta de orações escritas. Ele gosta de orar os salmos com muita frequência e ele gosta muito de um ritmo aí de 4 momentos de ofício divino no dia, né? Então ele divide em 4 momentos. Já a esposa dele, a Jerry, usa uma variedade de ferramentas, ele diz aqui no livro. Ela utiliza livros, métodos de abordagem, ela utiliza, por exemplo, 3 momentos, ele 4, ela 3 momentos no dia. Ela não tem problema de ter que não ter um momento. Eu tenho 3 momentos, mas hoje teve alguma situação que eu não fiz. Ok. E ela também gosta muito de sair para respirar na presença de Deus na criação. Então ela gosta de ir para o quintal, no meio das árvores, enfim, no meio da criação, e ela gosta de respirar. Isso ela se sente conectada com o divino. Então o ofício divino dela também pode passar por aí. Por isso que eu disse que para mim pode ser de um jeito, para você de outro jeito, para mim num tempo, para você no outro tempo, não importa, porque as pessoas são diferentes. Interessante que ele diz assim, ó, creio que são imprescindíveis 4 itens em qualquer ofício, independentemente da abordagem
que você escolher no fim das contas. Então, não importa se são 3 momentos, 2, 4, se você é como ele, que gosta de ler os salmos, orações escritas, se você é como ela, que prefere, por exemplo, às vezes sair para respirar na natureza, utilizar livros que ajudem nesses momentos com Deus, né? E aí ele fala desses quatro elementos aí que são fundamentais no ofício divino. Eu vou citar aqui primeiro para vocês, olha, parar, concentrar, silêncio e as escrituras, né? São 4 elementos que ele entende como fundamentais para o nosso tempo com Deus. Pode ser de 2 minutos, pode ser de 40 minutos, não importa. E é interessante que quando eu resolvo gravar a nossa videoaula, algum vizinho, né? Isso é ruim de morar em apartamento, algum vizinho resolve utilizar uma furadeira. A essa hora do dia, numa quinta-feira, véspera de feriado, no nosso caso hoje. Mas enfim, parar. Essa seria a essência do ofício divino, esse elemento de parar, né? Nós precisamos parar as nossas atividades, fazendo então pausa ou pausas para estar com o Deus maravilhoso que nós servimos. Então a ideia é de parar. As pessoas têm dificuldade de parar. Nós vivemos uma época muito difícil de parar. E aí já entra num segundo elemento que é o concentrar. E aí ele lembra o Salmo 37:7 e o Salmo 46:10, que dizem assim, ó, descansa no Senhor, espera nele. E o 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Concentrar. Não é fácil a gente conseguir isso. Por isso que ele, o pastor Peter, gasta normalmente uns 5 minutinhos se concentrando para se libertar das tensões, distrações, sensações que estão na cabeça dele, as preocupações, para ele poder então descansar nesse amor de Deus e ter um tempo dele com Deus. Ele tem essa situação. Então nós temos dificuldade de parar no tempo de hoje, nós temos dificuldade de concentrar, porque para parar já é tanta coisa para fazer, a gente parar para ter um tempo com Deus e aí a gente conseguir concentrar nesse momento nosso com Deus. São coisas que não são assim tão fáceis, né? Parece muito simples, mas nós vivemos uma época meio complicada, meio complexa. E aí vem um terceiro elemento, que talvez seja um dos mais difíceis, que é o silêncio. No silêncio, a gente lembra do Dallas Willard, tem até um estudo meu sobre as disciplinas espirituais, o Dallas Willard, que fala muito sobre isso. Ele diz que silêncio e solidão, ele chama silêncio e solidão de as mais radicais disciplinas da vida cristã. A solidão, que é a prática de estar ausente de pessoas e coisas para estar presente com Deus, e o silêncio, que é a prática de acalmar toda a voz interior e exterior para a gente poder estar com Deus. Como é difícil a gente conseguir ficar quieto, né? Existe um estudo, por exemplo, porque a gente vive num mundo de muito barulho e muita distração. E existe um estudo feito que diz que, em média, grupos de pessoas toleram 15 segundos de silêncio. Em média, grupos de pessoas toleram 15 segundos de silêncio. Se a gente olhar a maioria dos nossos cultos, né, nossos serviços religiosos a Deus, os nossos cultos, a gente vai ver que isso se confirma. Quando o pastor fala no início, vamos ter um tempo de oração silenciosa, de confissão de pecados e tal, o pastor que está lá na frente observa. As pessoas ficam inquietas se o pastor passa desse tempo, em torno de 15, 20 segundos, sem que ele ore de maneira audível, né, quebrando o momento do silêncio. Eu me lembro de um pastor, que foi meu pastor, que uma vez fez um exercício. Ele falou, vamos ter um tempo de oração silenciosa, nós com Deus. E ele ficou 1 minuto orando, e as pessoas pareciam que tinha formiga no banco, porque desesperavam para poder logo acabar aquele silêncio. Isso é para a gente pensar. Porque se a gente olhar, por exemplo, a história de Elias, Deus apareceu a Elias depois de uma depressão e depois da fuga dele de Jezabel, né? A gente lembra dessa parte da Bíblia. Mas Deus não apareceu do jeito que ele havia aparecido no passado. Por exemplo, Deus não estava no vento, como ele estava com Jó. Deus não estava no terremoto, como ele estava lá no Sinai, na entrega dos 10 mandamentos. Deus não estava no fogo, quando apareceu na sarça lá com Moisés. Deus finalmente vai se revelar a Elias em uma voz mansa e suave. Está lá em 1 Reis 19:12. A tradução melhor para voz mansa e suave seria a ideia do silêncio. Deus aparece e se revela no silêncio. Tá? Então o silêncio após o caos, para Elias e para nós, está cheio da presença de Deus. Vamos lembrar e pensar assim. E o quarto elemento, então, parar, concentrar, silenciar. Quarto elemento são as Sagradas Escrituras. O livro dos Salmos é a base de qualquer e todo livro que fale de ofício divino.
né? Jesus mesmo citou os Salmos mais do que qualquer outro livro, com exceção de Isaías. Então, o livro que Jesus mais cita no Novo Testamento lá é Isaías. E o segundo é Salmos, é o livro dos Salmos. Então, para a gente ver como é importante esse apoio, né? Esse staff que a palavra de Deus nos dá na hora do ofício divino. Tá certo? Agora, se ler os Salmos te ajuda, ótimo. Mas se ler os Salmos fica entediante, não faça isso. Faça algo que te leve para perto de Deus. O mais importante é a gente permitir que Deus seja o nosso guia. Então, às vezes, ler os Salmos não tá legal, para mim não tá conectando. Então, leia algum livro que fale sobre o assunto, leia outro texto da Bíblia, ore ao Senhor, louve ao Senhor, você e Deus. Ofício divino, eu com Deus, você com Deus, tá certo? E, por fim, eu vou ler o que ele escreve aqui, que a gente já está finalizando. Somos constantemente tentados a pensar que Deus nos amará mais se orarmos mais, se praticarmos o ofício divino com frequência e se observarmos o descanso semanal. Precisamos nos lembrar da graça, que nos lembra não existir nada que possamos fazer ou nada que faria Deus nos amar mais do que Ele ama agora. Então, o ofício divino é fundamental e esses 4 elementos precisam fazer parte desse ofício divino. Parar, concentrar, silenciar e utilizar as Sagradas Escrituras como apoio, como base para o momento meu e seu Deus. Agora, lembrando que não é a quantidade de oração, não é a quantidade de ofício divino, não é a quantidade de vezes que lê a Bíblia, não é a quantidade de vezes que vai na igreja que vai nos aproximar de Deus, que vai fazer Ele nos amar mais do que Ele nos ama. Ele é graça, maravilhosa graça. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Na semana que vem a gente segue nesse estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Pratique o ofício divino. Comece com um período, um tempinho que você tira no dia para Deus. Depois você aumenta para 2, 3 e assim vai. Pode ser de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 50 minutos, não importa. O que importa é estar com Deus, porque Ele sempre está conosco. Deus abençoe você e a sua família. Uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau!